pouco da história de São Pedro. Seu nome de nascimento era Simão. Nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, no norte de Israel. Seu pai era Jonas e tinha um irmão chamado André. Este foi quem o apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e, mais tarde, apóstolos. São Pedro era pescador e possuía um barco em sociedade com seu irmão André. Ambos trabalhavam no Mar da Galileia, um lago de água doce formado pelo rio Jordão, na região da Galileia, em Israel. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria sua vida para sempre: Simão, você será pescador de homens. A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Em um determinado momento, quando Jesus perguntava aos discípulos quem eles achavam que ele era, Simão confessou a Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Por isso, Jesus disse que, daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, que em aramaico significa pedra. Mais tarde, o significado disso ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja. Tornou-se a pedra onde a igreja encontra sua unidade. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. São Pedro foi liberado, mas seguiu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio de Caifás. Pedro e João entraram no pátio do palácio e ficaram ali, esperando o desfecho de tudo. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Porém, com medo, por 3 vezes Pedro negou. E o galo cantou, como Jesus havia profetizado anteriormente, dizendo: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ao se lembrar das palavras proféticas de Jesus, Pedro chorou amargamente arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do Mar da Galileia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso por 3 vezes. Pedro respondeu que sim, as 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro, por causa das 3 negações que tinha feito de seu mestre. Jesus o perdoou e em seguida disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele: Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro era um homem simples, extrovertido, falava sem pensar. Por outro lado, era acostumado às dificuldades da vida de pescador. Mas depois de 3 anos seguindo Jesus, e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um grande líder, um apóstolo, palavra que quer dizer enviado. Depois de Pentecostes, São Pedro reuniu multidões em suas pregações. Ele tinha um dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sobre a sua sombra para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e de seus sucessores. Os papas são continuadores de sua autoridade e de sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. Por pregar o Evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Uma vez, em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão, passando por vários guardas. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi a Roma. Lá liderou a igreja que sempre crescia, apesar das perseguições. Assim, os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz, por ser o líder da Igreja de Jesus Cristo.
No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer como seu mestre. Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da igreja de São Pedro em Roma. A festa de São Pedro é celebrada no dia 29 de junho.